Olá, bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Grandinetti, eu sou membro do Médicos de Olhos S.A. A minha subespecialidade dentro da oftalmologia são as doenças da retina, em especial as causadas pelo diabetes. Hoje nós vamos fazer um breve bate-papo, onde nós discutiremos algumas perguntas muito frequentes que chegam ao nosso consultório, também às nossas redes sociais e ao nosso site. Vamos começar então com a primeira pergunta. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença que afeta todo o nosso corpo, causando um aumento da taxa de glicemia no nosso sangue, quer dizer, o nível de açúcar no sangue. Esse aumento do açúcar no sangue vai causando pequenas lesões na microcirculação, quer dizer, nas artérias bem pequenas do nosso corpo. Isso pode levar a danos nos nossos cérebros, no coração, nos nossos olhos e também aos nossos rins. A nossa próxima pergunta, uma pergunta muito boa. Ouvi dizer que grande parte dos portadores de diabetes não sabem que tem a doença. Isso é verdade? Infelizmente sim. Muitos pacientes têm níveis elevados de açúcar no sangue e não têm sintomas, pois a doença no início é muito silenciosa. Então, a não ser que esses pacientes vão ao seu médico generalista, o médico clínico geral, e façam exames de laboratório para testar o nível de glicemia no sangue, muitas vezes eles não descobrem que tem a doença até quando a doença já chega num ponto mais avançado. É correto dizer que os nossos olhos são um dos principais órgãos lesados pelo diabetes? Por quê? Sim, infelizmente os olhos são um dos principais órgãos a serem lesados porque eles apresentam muitos vasos pequenos. A microcirculação, como nós médicos chamamos, são todas as pequenas artérias que levam o oxigênio e distribuem ele através do nosso corpo. Então o cérebro, os olhos, o coração e os rins são os principais alvos da doença do diabetes. Vamos para agora a próxima pergunta. E qual é a doença mais comum provocada entre pessoas com diabetes? Quais seriam os principais sinais e sintomas dessa doença? Bem, nós falaremos aqui sobre a parte ocular do diabetes. Então, a principal alteração do diabetes nos nossos olhos chama-se retinopatia diabética. É quando os pequenos vasos da retina acabam se fechando, levando a uma falta de circulação retiniana. Os principais sinais, no início esse seria o grande problema, as pessoas não sentem que a doença está afetando os olhos, mas ao longo de um determinado tempo e quando a doença está descontrolada, acontece que a visão começa a ficar distorcida, podem surgir manchas no campo visual e até mesmo um escurecimento completo da visão. Existem outras doenças que podem surgir com mais frequência entre os diabéticos, quais são elas? Essa é uma pergunta muito boa também, porque todo paciente diabético ele tem um risco aumentado de ter uma doença chamada glaucoma, em que ocorre um aumento da pressão dentro do olho e isso pode lesionar de forma irreversível o nervo óptico. Outra alteração muito frequente que traz muitos pacientes ao nosso consultório é o paciente diabético que tem catarata. Essa é uma alteração em que vai ocorrendo um embaçamento da acuidade visual, a visão começa a diminuir e isso pode ser corrigido com uma cirurgia de catarata e implante de lente intraocular. Meu pai tem diabetes, quantas vezes ao ano devo levá-lo para consultar com um oftalmologista? Então isso é um consenso mundial. Hoje, todo paciente com diabetes ele deve visitar pelo menos uma vez ao ano o médico oftalmologista para fazer a sua avaliação anual e checar se existe algum problema que possa estar sendo causado pelo diabetes. Como é feita esta consulta e como se dá o tratamento das doenças da visão provocadas pelo diabetes? Então esse é um ponto muito importante, quer dizer, essa consulta deve ser uma consulta completa. Muitas pessoas estão acostumadas a fazerem consultas com o seu oftalmologista e trocar apenas o grau do óculos. Então essa consulta ela deve envolver a troca do óculos, a checagem da refração, como nós chamamos, mas também é obrigatório incluir a medida da pressão intraocular e um exame de dilatação das pupilas para se fazer o mapeamento da retina. Nesse exame pode-se fazer um diagnóstico precoce da doença e iniciar o tratamento. Hoje o tratamento das doenças da retina causadas pelo diabetes tiveram um grande avanço. Eles envolvem o tratamento com a fotocoagulação a laser e também o uso de drogas, remédios que podem ser colocados dentro do olho para a melhora da acuidade visual. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo envio de tantas perguntas aqui ao nosso site e às nossas redes sociais. Gostaria de lembrar também que novembro é o mês dedicado à doença do diabetes, um mês em que devemos lembrar que todas as pessoas que têm o diabetes, aqueles que têm amigos com diabetes, devem lembrar dessas pessoas que eles devem manter a sua rotina de exames e terem todos os seus cuidados para não terem as complicações que podem ser causadas pelo diabetes. Eu gostaria também de deixar aberto a todos que tenham novas perguntas e novas sugestões, que enviem para nós através do nosso site, através das nossas redes sociais, e
que também, quando necessário, venham consultar conosco no Médico de Olhos S.A. Estamos aqui à disposição para ajudá-los.